Nesse vídeo eu vou responder a seguinte questão: vale a pena investir em Mali Metal Leve pensando em dividendos ou para carteira de oportunidade, é uma ação de crescimento ou pagadora de dividendo? A ação está barata? Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E hoje vamos falar aqui de Mali Metal Leve, com código em bolsa LEVE3, uma companhia que investe pesado em pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos 12 meses, a empresa está ali apresentando uma desvalorização de 24,3%, do topo que ela apresentou ali em outubro de 2021 a 41,44 até agora, ela está acumulando uma desvalorização de quase 40%. Então, algumas pessoas entendem que se trata de uma oportunidade. Mas entendendo um pouquinho sobre a empresa, o que ela faz afinal? Ela é a empresa líder ali na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão, não motores elétricos, tá? E também filtros automotivos. Como eu já antecipei para vocês, é uma empresa que investe pesado em pesquisa e desenvolvimento e por isso atende ali a um dos critérios, dos 15 critérios elencados pelo Fisher para o investimento em empresas. Ela atua basicamente em dois segmentos: no mercado junto a montadores com peças originais e também no segmento de peças para reposição, que é denominado aftermarket, cujos clientes não são grandes montadoras, mas são grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores. Não é uma empresa brasileira, faz parte ali do grupo alemão Mali e atua no país desde a década de 50, sendo que ela possui 12 centros de pesquisa e desenvolvimento na Alemanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Brasil, Japão, China e Índia, com mais de 5 mil engenheiros de desenvolvimento e técnicos trabalhando em futuros conceitos, produtos e sistemas. E aqui de plano, um risco que possivelmente a empresa poderia apresentar no primeiro momento é o fato de ela estar ali inserida na sua atividade core de motores a combustão interna, ou seja, estaria fora a princípio os motores elétricos. Só que é uma companhia que não está ignorando a situação dos motores elétricos, ela já coloca isso em debate. Esse aqui é um artigo de 2019, a companhia já está levando em consideração os motores elétricos e a sua ascensão, e ela já vem estudando soluções para isso. E aí ela cita aqui que a Mali desenvolveu uma tecnologia que é uma solução que aumenta o rendimento da produção bioetanol em no mínimo 10%, sem que seja preciso aumentar a área plantada de cana-de-açúcar, melhorando ainda a produtividade, que gerará um preço mais competitivo para o etanol. Então, ela já está trazendo aqui soluções com biocombustíveis, está olhando também para motores elétricos, mas ainda não é o foco da companhia, porque o que ainda predomina é justamente o motor a combustão interna. Como ela cita aqui, olhando especificamente para o Brasil, verificamos que o carro híbrido a etanol é uma solução viável, econômica e ambientalmente, uma vez que esse modelo aproveita a infraestrutura de distribuição de combustíveis, além de permitir a atualização do veículo para uma motorização mais eficiente e com menos emissão de CO2. Então, na visão da Mali, a tendência é que se adote modelos híbridos, envolvendo aí também a utilização da matriz elétrica. A Mali é uma companhia extremamente premiada, só reforçando a sua capacidade de inovação. E por que é importante pensar aqui no desenvolvimento de soluções para motores elétricos? Porque, conforme o relatório da ONU, a produção de carros elétricos até 2030 pode subir 500% e, no Brasil, a venda de carros elétricos subiu 77% em 2021. Por isso não é algo que a gente pode ignorar e o investidor de Mali Metal Leve precisa acompanhar isso aí, o que a companhia vai propor caso os carros elétricos acabem dominando aí o mercado. Falando um pouquinho dos destaques do primeiro trimestre de 2022, a Mali teve um aumento de receita líquida de vendas, um crescimento de 6,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021, apresentou o crescimento nas vendas do aftermarket doméstico, também teve crescimento de vendas no mercado de equipamento original doméstico, ou seja, para as montadoras que estão dentro do país, só que na exportação houve uma queda. Isso aqui decorre justamente da queda na produção de veículos novos no mundo inteiro. Por outro lado, ela está compensando isso com o aumento no mercado de reposição, o aftermarket, porque afinal, havendo redução na produção de veículos novos, as pessoas acabam procurando seminovos, e aí os seminovos precisam de reposição. Até por isso que vemos aí o recente e estranho fenômeno pós-pandemia de valorização dos carros seminovos. Lembrando que a companhia aqui basicamente atua no aftermarket ou mercado de reposição em 30 e tantos por cento, então ela divide bem isso aqui. Ela atua no mercado ali, produção de novas peças para montadoras no mercado interno em 28% e mais de 30% no mercado externo. Então ela tem uma receita dolarizada aqui, o que acaba sendo uma proteção quando o dólar está muito alto, ela acaba ganhando mais dinheiro que isso aqui. Diante da queda aí na produção de veículos novos, a companhia
teve um decréscimo, lucro líquido, de 3,2%, não é tão alto, seria algo bem pior se não fosse ali o aumento na demanda por reposição do aftermarket. E veja que ela só teve uma redução no lucro de 3,2%, enquanto o EBITDA caiu bem mais. Então era esperado que o lucro acabasse caindo um pouco mais. E veja que ela exporta para os mais diversos continentes do planeta, Europa, América Central e do Norte, América do Sul e também outros aqui. E a receita dela é composta basicamente por componentes dos motores, 90%, e filtros aqui, quase 10%. Óbvio que as despesas da companhia também cresceram, principalmente por conta do aumento do frete, inflação, né? Toda a companhia está sofrendo com isso. A despesa ali com o desenvolvimento de novas tecnologias foi de 11,4 milhões de reais, teve um decréscimo aqui em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas nada que deu a preocupar o investidor de longo prazo. O caixa da companhia cresceu, no primeiro trimestre de 2022 foi para 293 milhões de reais, enquanto em 2021 era de 246. Vale ressaltar aqui que a divisão ali de exportação da companhia é 40% Europa, quase 40% América do Norte, América do Sul 16,8% e o restinho aqui 3,6%. Está bem dividida aqui a receita da companhia oriunda de exportações. Cabe ressaltar aqui que a dívida líquida da companhia é negativa, é inferior à posição de caixa da companhia, que o caixa líquido então é de 293 milhões de reais. Uma das poucas companhias desse setor que tem dívida líquida negativa, até por isso que a distribuição de dividendos é bem alta, tá? E veja aqui como a produção de veículos no país caiu e também no mundo, né? Mesmo assim, a Malha Metal Leve conseguiu ali segurar as pontas. Então, a companhia é lucrativa, o lucro é volátil, sim, depende do momento. É uma companhia com resultados mais cíclicos. No ano passado, se beneficiou sobremaneira de uma lucratividade bem elevada, de 566 milhões de reais, por conta do aumento da demanda por peças automotivas. Em relação aos dividendos da companhia, o estatuto dela não prevê nada demais, prevê o payout mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, como dividendo mínimo obrigatório, mas também prevê o pagamento de dividendos intermediários ali, que é o que a companhia acaba pagando muito mais. Em 2019, a companhia pagou 3 vezes dividendos. Em 2020 pagou apenas uma vez. Em 2021 pagou 2 vezes. Em 2022 já fez 2 anúncios aqui. Totalizando para 2022 até agora, 3,65 por ação. O payout médio dela ali é bem elevado. Se aproxima de 100% do lucro líquido ajustado. Mas como eu disse, o lucro dela é volátil, tá vendo? Não é uma companhia que apresenta prejuízo, mas uma lucratividade volátil. Só teve essa explosão aqui em 2021. 3,65 por ação. Nas cotações atuais de 26 e 18 diante dessa queda que teve nas ações que eu mostrei para vocês, isso dá um yield de 13%. Não olhe para esse dividend yield aqui, porque ele é o yield que considera os últimos 12 meses, por conta do indicador dividend yield considerar justamente os 12 meses, só que a gente está no 6º mês do ano, então pega os 6 meses do ano anterior. Mas por que será que a companhia paga tanto dividendo assim, com payout elevadíssimo? Porque o controlador dela, alemão, tem interesse, né, no recebimento de tantos dividendos. O controlador basicamente tem 70% da companhia, 60 mais 10 aqui, então tem interesse na distribuição de ótimos proventos. Por isso é uma companhia que pode sim compor a carteira previdenciária, mas tem bastante volatilidade nos lucros, então é importante você ter isso em mente. Por isso a importância de comprar a ação apenas quando está bem barata. E afinal, ela está muito barata hoje em dia? A relação preço-lucro dela abaixo de 6 vezes, isso está 70% abaixo da sua média. É claro que 2016 teve esse pico aqui, mas ainda assim está com um PL bem interessante. A relação EV/EBIT da companhia também está bem baixa. A relação preço ao valor patrimonial, lembrando que é uma companhia inteiramente privada, então por isso dificilmente vai negociar abaixo do valor de patrimônio líquido, está 14% abaixo de sua média histórica. A companhia tem uma excelente margem líquida, próxima ali da própria VEG. Claro que a VEG não atua com motores a combustão, mas é interessante notar aqui que a margem líquida dessas empresas se mantém ali em níveis relativamente elevados. Cabe lembrar que a companhia é uma small cap, tem um valor de mercado baixo de 3,3 bi, não negocia, como vocês viram, a múltiplos de empresas de tecnologia, mesmo investindo bastante em pesquisa e desenvolvimento. A plataforma GF+, aqui em relação à Malha Metal Leve, não prevê um preço teto, nem projetivo, nem atual. Por quê? Porque o dividend yield histórico da companhia é de 4,2%, não consegue chegar ali então a 6%, por isso que não entra no critério de preço teto aqui do Bazin. Ainda assim, por exemplo, em 2019 a companhia pagou ali pelo menos 2,10 por ação. No preço de hoje, 2,10 por ação já daria um yield de mais de 8%. Então, dependendo do preço, você consegue pegar um yield superior a 6, 7, 8%. Então, respondendo as perguntas desse vídeo, vale a pena investir em Malha Metal Leve pensando em dividendo? Vale, mas depende
muito do preço, então muito cuidado com os aportes em Mali Metal Leve, não é recomendação. E sim, a ação está barata em relação ao seu histórico de cotação de preço. E lembrando o nosso teste que nós estamos fazendo aqui com uma carteira do estilo Philip Fisher, colocamos aqui a Mali Metal Leve, 100 ações apenas aqui para acompanhar com vocês, por conta dela investir pesado em pesquisa e desenvolvimento. Ponto ali contrário à teoria do Fisher seria que ela paga muito dividendo, né? Ela distribui muito seus lucros, mas apesar disso, preferi colocar essa ação aqui porque eu entendo que ela atende o principal critério da teoria do Fisher, que é pesquisa e desenvolvimento. Mas é claro, a VEG aqui é o grande foco, ela é que mais se aproxima dos 15 critérios do Fisher, por isso ela é o grande foco. Essas aqui acabam sendo mais marginais aqui na carteira. Lembrando que a diversificação tem que ser baixa, tá? Porque quando você encontra as pérolas da bolsa, vamos dizer assim, as joias raras, você coloca elas na sua carteira e para de ficar diversificando para diminuir a sua rentabilidade no longo prazo. Isso é só um backtest, não tô falando para você adotar isso aqui de maneira nenhuma. Eu mesmo só tô adotando isso aqui para um mero teste, já que a minha visão é do Value Invest. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já conhecia a Mali Metal Leve? É uma ação que está no seu radar? Lembrando que eu não comprei para minha carteira, comprei para a carteira de backtest. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!